Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e dirigiu-se para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi junto. Abrão tinha se tornado muito rico, tanto em gado quanto em prata e ouro. Eles continuaram indo para o norte em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até o lugar em que tinham acampado anteriormente, entre Betel e Ai. Chegaram ao lugar onde Abrão tinha construído um altar. Ali prestou novamente culto ao Senhor. Ló também enriquecera muito na companhia de Abrão, possuindo muitas ovelhas, muito gado e muita gente a serviço dele. Mas a região acabou tornando-se pequena para os dois porque tinham tantos bens que não havia sustento para ambos. Por isso havia brigas entre os pastores de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquelas terras. Então Abrão disse a Ló: não deve haver brigas entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está diante de você toda a terra? Vamos separar-nos. Se você escolher as terras do lado esquerdo, eu ficarei com as terras do lado direito. Se escolher as terras do lado direito, ficarei com as terras do lado esquerdo. Ló então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai até Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste. E eles se separaram um do outro. Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló armou suas tendas entre as cidades da planície, estabelecendo-se perto de Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: olhe até onde a sua vista alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência. Comece a percorrer toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste, porque eu darei esta terra a você. Então Abrão mudou seu acampamento para perto dos carvalhos de Manre, próximo de Hebrom. Ali Abrão construiu um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Essa época Rafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, depois conhecido pelo nome de Zoar. Estes últimos 5 reis mobilizaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Por 12 anos tinham sido dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano Quedorlaomer e os reis aliados derrotaram os refães em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savec e Ataim, e os Oreus dos montes de Seir até Euparã, perto do deserto. Na volta, passaram por Emispate, mais tarde chamada de Cádiz, e conquistaram os territórios dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Nisso os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, se prepararam para a batalha, no vale de Sidim. Contra as forças de Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Rafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ocorreu que o vale de Sidim estava cheio de poços de piche. Quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços de piche e o restante conseguiu escapar para as montanhas. Então os vencedores saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando consigo todas as riquezas e todo o seu mantimento, e deixaram a região. Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, também foi levado, junto com os seus bens. Um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia ocorrido a Abrão, o hebreu.
Abrão morava próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abrão dividiu os seus homens em grupos e atacou-os durante a noite, e os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco, recuperando todos os bens que tinham sido saqueados. Ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, os bens dele, as suas mulheres e os demais prisioneiros. Abrão voltou vitorioso da luta contra Quedorlaomer e os reis aliados. No vale de Savé, isto é, o vale do rei, veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma. Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Mas Abrão respondeu, de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio sequer ou uma simples correia de sandália. Para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram e ainda a parte que pertence aos meus aliados Aner, Escol e Manre, que combateram comigo. Eles poderão receber a parte deles. Gênesis 15, NBVP, Nova Bíblia Viva Português. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão: Abrão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer, de Damasco? E Abrão acrescentou: tu não me deste descendentes. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: não. Seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor. E Deus considerou Abrão justo, por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abrão: eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Abrão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Respondeu-lhe o Senhor: traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal deverá ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Abrão obedeceu. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou uma metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Quando as aves de rapina desciam sobre os animais, Abrão as espantava. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo, e ele se viu no meio de uma escuridão densa e pavorosa. Então o Senhor disse a Abrão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim, os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue. Você acabará a sua vida em paz numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo castigo. Depois que o sol se pôs e a escuridão da noite chegou, eis que um fogareiro lançava fumaça, e uma tocha de fogo passou entre os pedaços de carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: dei esta terra aos seus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: os quineus, os quenezeus, os cadmoneus,
os heteus, os ferezeus, os refães, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus.